Um dos meus seguidores pediu para eu comentar capítulo 22, verso 22 do primeiro livro de Reis. Ali aponta o seguinte, que um espírito da parte de Deus, um espírito de engano, ele sai da parte de Deus e vai falar na boca dos profetas de Acabe. Como assim um espírito de engano saindo da parte de Deus, sendo que Deus é um Deus puro, um Deus de justiça e nele não há sombra de variações? Lendo o texto de forma isolada, você não vai conseguir compreender. E aí você até mesmo vai ter dúvidas da veracidade da Bíblia. Como assim a Bíblia está entrando em contradição? Não, a Bíblia não está entrando em contradição. Se você quer saber o contexto, te convido a ficar comigo neste vídeo que eu vou te falar. Qual era o contexto aqui nessa situação? Acabe e Josafá estavam fazendo uma coalizão contra o rei da Síria. Eles queriam tomar Ramote Gileade novamente, que estava sob o poder da Síria, estava ali pertencendo à Síria. Então eles queriam tomar de volta. Então Josafá, que é o rei de Judá, e Acabe, que é o rei de Israel, que é da parte do norte de Israel, pois nessa época Israel, a nação de Israel estava dividida entre rei do norte e rei do sul. Rei do sul era Josafá nesse contexto e rei do norte Acabe aqui nesse contexto, ou seja, os dois formaram uma coalizão. No versículo 5, Josafá, ele vai dar uma sugestão para Acabe antes de subir à guerra. Ele vai dizer assim no verso 5, disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulte hoje a palavra do Senhor. Josafá, ele pede para Acabe consultar ao Senhor antes deles subirem para a guerra, se seria da vontade de Deus ou não, ou se eles venceriam a guerra ou não. Então Acabe, ele vai ali consultar os seus 400 profetas, falsos profetas, profetas esses que na verdade eram comprados por Acabe. Ou seja, Acabe manipulava aqueles profetas para que aqueles profetas falassem somente o que os seus ouvidos gostariam de ouvir. Olha só o que está escrito. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe, irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, os falsos profetas, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor no qual não possamos consultar? Veja que Josafá, ele não dá muita credibilidade para aqueles profetas. Josafá imagina o quê? Acabe está fundado em idolatria. Acabe está fundado no paganismo. A esposa de Acabe era Jezabel, uma mulher feiticeira que desviava os profetas do Senhor, que afundava os profetas do Senhor na idolatria, que corrompia os profetas do Senhor. Então Josafá ele não confia muito naqueles profetas, pois Josafá olha para a vida de Acabe e vê que a vida de Acabe não está condizente com a vontade de Deus. Acabe está fundado em idolatria, está fundado na rebeldia. Como assim? Deus está aprovando e vai dar a vitória para Acabe. Então ele não confia muito nesses profetas. Agora prossigamos o texto. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem pode consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Acabe não queria ouvir a verdade. Acabe queria ouvir aquilo que apraz ao seu coração, aquilo que lhe apraz aos seus ouvidos, aquilo que é música aos seus ouvidos. Então ele não quer ouvir nada do profeta Micaías, porque o profeta Micaías é um profeta verdadeiro, profeta do Senhor. Então ele quer ouvir o quê? Os profetas da mentira. Era esse o contexto do texto do verso 22. Por que Deus permite um espírito de mentira na boca dos profetas? Porque a mente de Acabe estava cauterizada na mentira. Acabe queria ouvir somente a mentira, não só Acabe, como todos aqueles profetas que eram da mentira também, e toda boa parte do povo que queriam ouvir a mentira. Então eles não queriam ouvir a verdade de Deus. Portanto, Deus permite como forma de juízo que aquele espírito da mentira fale somente mentira, o que ele quer ouvir. Eu quero ler com você agora também um outro texto que está no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, que é praticamente o mesmo contexto. Olha só o que diz. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Qual é o contexto aqui de 2 Tessalonicenses? O anticristo está reinando e o povo prefere dar ouvidos à mentira e ao engano, ao erro, do que à verdade. Então Deus disse, em outras palavras, vocês querem ouvir somente a mentira? Então eu vou enviar a operação do erro para que vocês creiam na mentira. E assim também estava a situação de Acabe, somente estava cauterizada. A prova disso que quando Micaías, ele profere ali a profecia contra Acabe, dizendo que ele não voltaria vivo da guerra, Acabe manda jogar Micaías no cárcere, prender Micaías
por causa da verdade que o profeta falou na cara dele. Ou seja, ele não queria ouvir a verdade. Ele queria ouvir aquilo que afagasse o seu ego. Em outras palavras, Deus disse, então tá bom, então eu vou deixar o espírito do engano tomar conta da boca desses falsos profetas e falar somente o que você quer ouvir. Não é muito diferente dos dias atuais, né? Ou seja, muitas pessoas hoje também preferem ouvir os falsos profetas do que ouvirem a verdade, porque a palavra da mentira, ela afaga os nossos ouvidos. A mentira, ela é mais confortável. A verdade, ela nos confronta. Então Acabe não queria ser confrontado, pois ele tinha ali uma espécie de personalidade narcisista, aonde somente a sua vontade, o seu ego tinha que ser aflorado. Espero ter te esclarecido através desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta, coloca aqui nos seus favoritos. Se você não me segue, passa a me seguir para mais vídeos como estes e eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.